Então, doutor Mauro, o que vem a ser osteopatia pediátrica? Roberto, a osteopatia em si, ela nasceu nos Estados Unidos como uma especialidade do médico, virou uma faculdade do médico, e no Brasil ela veio como uma especialidade. Mas só em 1981, uma médica americana desenvolveu as técnicas da osteopatia para a pediatria. Então, hoje, a osteopatia pediátrica é uma abordagem terapêutica, diagnóstica e terapêutica do bebê, para tentar determinar as causas de disfunções de movimento do corpo, seja de movimento articular, de tecido muscular ou de ligamentar, enfim, até de órgãos, para tentar descobrir por que é que o corpo está sofrendo, está manifestando algum sinal ou algum sintoma de dor e tratar esse processo de causa e não ficar focando na consequência, por exemplo, que é a dor em si. E a que tipo de paciente a osteopatia pediátrica é indicada? A osteopatia pediátrica é indicada para bebês com refluxo, com cólica, bebês que choram bastante, bebês que têm constipação ou o contrário, muita diarreia, inclusive crianças com diagnósticos de problemas respiratórios como asma, bronquite, rinite, sinusite, crianças com constipação, infecções recorrentes, aquela criança que é irritada, que não se sabe muito bem a causa, ou criança que não ganha peso, dores do crescimento. Existe uma indicação bem importante para a gente que são nos torcicolos e nas assimetrias de cabeça da criança, enfim, bastante indicação, bastante casos diferentes para a gente discutir. E tem algum caso que não pode, não deve ser indicado? A contraindicação da osteopatia é em especial para técnicas específicas. A osteopatia é um rol de técnicas. Existem técnicas que são contraindicadas em alguns momentos específicos. Exemplo, técnicas que eu vou usar para tratar a cabecinha da criança ou a região do crânio, elas são contraindicadas quando, por exemplo, a criança teve um trauma recente, acabou de bater a cabeça 2, 3 horas, antes vai ter que passar no médico. Ou alguns casos em que existe uma pressão alterada na cabeça da criança, ou malformações. Tem que se estudar o caso. Não é que é sempre contraindicada, mas existem técnicas específicas que não podem ser realizadas naquele momento. E quais são os principais benefícios, doutor? Então, como a gente começou a falar, a osteopatia ela trata disfunção de movimento. Às vezes é movimento de líquido entrando e saindo no músculo, por exemplo, né? Então o benefício vai existir quando a gente encontra essas disfunções no corpo da criança, enquanto ela ainda não se chama doença. Por exemplo, a asma ela pode ser o resultado da presença de ácido no esôfago de uma criança de forma crônica. Tem refluxo ali que não é tratado desde quando é bebê, cresce com a criança está com 2 anos de idade e sempre teve presença de ácido no esôfago. O resultado do corpo é tentar proteger isso para que esse ácido não entre no pulmão. E aí o pulmão começa a criar contrações involuntárias, que são broncoespasmos, que se fizer isso regularmente acaba virando o quadro da asma. Então, se você pensar a longo prazo, se eu tratar um refluxo, um torcicolo, uma constipação, pode evitar doenças como a própria infecção urinária na mulher, a doença celíaca no adulto, ou o torcicolo gerando uma assimetria da cabeça, onde você vai ter assimetria da própria posição dos olhos e ter que usar óculos. São todas possibilidades de acontecer. Então, o benefício é prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida dessas crianças. E como é feito o diagnóstico? Então, a osteopatia ela tem o seu diagnóstico específico, que é sobre o movimento. Então, a gente testa movimento, por exemplo, de vértebras, testa movimento dos ossinhos do crânio do bebê, testa mobilidade de tronco, as regiões viscerais, a gente já conhece como que é a palpação que a gente tem que ter, então a gente sempre avalia mexendo, tentando mobilizar, e no momento que a gente encontra uma dificuldade entre um lado e o outro, ou de uma região um pouco mais rígida, que devia ser mais maleável, a gente acaba determinando o tratamento a partir disso. E como é esse tratamento? Então, o tratamento é recuperar o movimento do corpo. O movimento do corpo diminuído numa vértebra, ele não é simplesmente uma vértebra que não roda. É um músculo contraído, circulando menos sangue, é uma compressãozinha de algum nervo. Aí esse nervo vai para o estômago, manda o comando errado para uma válvula e essa válvula fica abrindo. Se ela ficar abrindo, o alimento fica voltando para o esôfago. Eu preciso tratar não o estômago, não a válvula, mas sim o comando que vem, às vezes, da região cervical da criança. Então, o tratamento é sempre baseado em aquilo que a gente encontrou na avaliação da osteopatia, que é muito específica e é só a gente, na osteopatia mesmo, que desenvolve. Quantas sessões são necessárias em média? Então eu tenho um problema de movimento. Se numa sessão eu conseguir devolver esse movimento para uma vértebra, que é o único problema dessa criança, uma sessão é suficiente, uma manipulação às vezes é suficiente.
Mas às vezes a criança já chega com um processo crônico. A criança que tem mais de 12 meses então de idade, chega aqui com asma, com 3 anos de idade, vomita com facilidade. Essa criança provavelmente fica um pouco mais de tempo. Um bebê que já tem uma simetria de cabeça não vai se resolver em uma sessão. Precisa devolver para o corpo a capacidade dele se recuperar e às vezes ele demora meses para acontecer. Então vai mais sessões. Mas no geral uma sessão a cada 15 dias, uma sessão a cada mês é suficiente para conseguir ajudar o corpo a se recuperar. Doutor, além do tratamento em si, se faz necessária a mudança de hábitos? Assim como no adulto, na pediatria também os hábitos ruins podem favorecer essas disfunções. Então, exemplo, o jeito que você segura uma criança no colo é importante para você desenvolver problemas. Eu preciso orientar os pais, por exemplo, que segurem a cabeça da criança desse jeito, porque se não segura a cabeça do bebezinho, pode fazer o chicote cervical para trás. E esse chicote é o causador das tensões que a gente chama de torcicolo, que, por exemplo, podem dar sinais de cólica na criança. A osteopatia promove a autocura? Um princípio da osteopatia, Roberto, é exatamente a autocura. Não é que a gente faz isso, a gente só devolve para o corpo essa capacidade. Quando existem tensões de movimento, esse movimento gera uma tensão muscular que comprime o vaso sanguíneo que não deixa o sangue chegar. Só que o sangue é um meio pelo qual o corpo faz a autocura. Leva células para combater antígenos, leva células que vão fabricar um tecido para colar um tecido quando ele se rompe, por exemplo, depois de uma cirurgia. A saúde ela só facilita o processo de autocura. A osteopatia tira a dificuldade do corpo de fazer esse processo, ou seja, ajuda o corpo a restabelecer essa capacidade de se curar. Então, sim, é um princípio e talvez um dos mais importantes para a gente tratar um bebê. Crianças pequenas aceitam bem o tratamento? Como eu disse, bebê até 12 meses, depois de 12 meses a gente já chama de criança. Existe uma resistência simples, que é quando eu estou com dor, eu estou chorando. Não é que ele não vai querer que eu faça, porque a criança está irritada, às vezes a criança tem medo. A criança de 1 ano até 2 anos de idade aproximadamente, eles são muito apegados aos pais. Então às vezes eles choram porque é alguém de jaleco, que às vezes é uma rotina para eles têm que procurar serviço de saúde com frequência, eles ficam com aquele medo, né, do jaleco, da síndrome do jaleco que a gente chama. Mas a osteopatia não dói, a osteopatia é manipulação simples, suave, só visa restabelecer o movimento sempre de forma bem tranquila. Então a criança não experimenta dor pela osteopatia, mas ela pode naquele momento estar com dor e vai chorar. Não é que ela está negando ou achando ruim o tratamento. Doutor, a partir de que idade os pais devem trazer seus filhos a uma osteopata? Então, o osteopata pode receber a mãe ainda, com o bebê ainda na fase gestacional, porque as disfunções da mãe podem induzir disfunções na criança. O parto pode ser mais difícil porque a mãe tem uma disfunção, e aí a criança naturalmente pode adquirir esses processos também. Mas a partir do nascimento, a criança já pode vir para o consultório. Na Alemanha, por exemplo, os bebês nascem, o pediatra avalia, se o pediatra dá ok, que a criança está saudável, vai para a avaliação do osteopata, porque é uma avaliação diferente da avaliação que o médico faz. E qual é o profissional habilitado? E o osteopata no Brasil, hoje regulamentado, é o fisioterapeuta. Então, 99,9% dos osteopatas no Brasil hoje é fisioterapeuta com o curso de especialização em osteopatia. E é importante ter alguém que tenha feito a formação, porque, em especial, depois de ter feito algum tipo de formação, estudos em pediatria, porque o pessoal costuma formar em fisioterapia de adulto, e começa a aplicar as técnicas para bebê, mas não funciona assim. O bebê não é um adulto pequeno. A fisiologia muda, a anatomia é diferente do adulto. Ela está muito imatura, então não pode usar uma técnica igual do adulto para criança. E tem muito profissional que faz isso depois de fazer um curso de pediatria. E isso não forma um osteopata pediátrico. A osteopatia pediátrica vem com tempo, vem com vários cursos, em especial tentando fazer alguma formação específica. E aí você tem um osteopata competente para atender o seu filho. E o Brasil tem boas instituições de ensino que capacitem esses profissionais? Então, no Brasil existem instituições de ensino muito boas que capacitam o osteopata para atendimento de adultos, acima de 7, 10 anos de idade. Mas para a pediatria, uma instituição específica com tradição ainda não existe. Essa foi uma necessidade, um nicho que eu e uma colega do Rio de Janeiro encontramos para criar uma escola de osteopatia pediátrica, para a gente conseguir dar base e dar a capacitação adequada para esses alunos, para esses osteopatas, para que eles possam atender uma criança de forma integral. E, de novo, não tentar atender eles como se fosse um adulto. Então, a OsteoKids, que é uma escola de osteopatia que eu e essa colega criamos, tem exatamente esse objetivo de fornecer para o Brasil aquilo que ainda não existia.